E aí, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde ou muito boa noite. Eu falo logo os três porque eu não sei qual horário que você vai assistir o nosso programa. Ou também vai que você está lá do outro lado do mundo, que já é noite, né, meu amigo? Na Ásia, no Oriente, com certeza agora está tudo escuro por lá. Pois é, hoje é segunda-feira, gente, dia 26 de novembro de 2018, começando mais uma semana, aliás, a última semana do mês de novembro, que aliás não passou, ele voou. Ninguém nem está vendo esse mês passar, ele está simplesmente voando e dezembro já está batendo a nossa porta. E a gente começa segunda-feira com uma notícia que com certeza chocou o estado de Rondônia. Ontem aconteceu um acidente com o deputado Léo Moraes. Ele está bem, Léo? Força para você aí. Ele está bem de saúde, mas foi ali perto de Ouro Preto, deixou um sargento da PM, bombeiro, perdão, lá de Ouro Preto, em estado grave, está sendo tratado aqui em Porto Velho. Nós estamos apurando a ver como é que é o estado dele. Teve que ser transferido às pressas. E olha, provou mais uma vez o quê? Que essa BR está um caso sério, meu amigo. Essa 364, ou a bancada, quem tem o poder da caneta, se une e coloca logo ela para ser duplicada e para resolver, porque toda semana é um acidente. Ontem aconteceu esse, lá em Vilhena teve outro que morreu, um caminhoneiro do Mato Grosso também. Ou seja, toda semana é notícia ruim, meu amigo. E, afinal de contas, a estrada foi construída asfaltada na década de 80. Na época, com certeza, a Rondônia não tinha esse fluxo de caminhão, não tinha essa população que tem hoje. E está até hoje batalhando aí. Então, ou seja, está na hora, está passando da hora, já passou dos nossos governantes se unirem em prol de dar uma solução para essa estrada. Nós, infelizmente, não temos ferrovias. Com certeza, se tivéssemos ferrovias, já teríamos diminuído e muito o movimento na BR-364. Mas, já que não temos que trabalhar com o que nós temos no momento, que é a BR. Então, meu amigo, bancada, se una. Você que é deputado estadual, deputados federais, senadores, governador, novo governo aí, ó. Vamos trabalhar, porque senão, amigo, vai ser continuando o título, infelizmente, o infeliz título de rodovia da morte, tá bom? Vamos falar sobre coisa interessante, coisa boa, gente. Falar sobre gente que trabalha, sobre gente que, de fato, está levando Rondônia para o mundo, está fazendo a diferença. Hoje eu estou aqui com o professor Miguel Nenevê, professor da Uni. Vai falar um pouco sobre a experiência dele aqui em Rondônia, no Brasil e em vários países do mundo. Miguel, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Eu também. Obrigado, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você falou, né? É porque tem muita gente que vê o programa à noite, sabia? E outros estão lá. Nós temos acesso do Japão, Miguel. Que Japão, bom, Nova Zelândia. Pô, tem gente. Nossa, coisa boa. Mas, ó, isso é pra você. Lembre-se, hein? Temos em torno de 4 a 6 milhões de acessos todos os meses, mundialmente. É muita gente acessando o Rondônia ao Vivo. Galera da redação, galera da produção, galera do comercial, financeiro, todo mundo. Obrigado, valeu pelo trabalho. Tamo junto, hein? Miguel, quem é Miguel Nenevê? É difícil a pergunta? É difícil. É uma pergunta meio difícil. Eu pratico yoga e o pessoal, e tem um momento que o cara pergunta assim: quem sou eu? Então, quem sou eu? Na verdade, eu nasci em Santa Catarina, no interior, bem no interiorzão de Santa Catarina, certo. Onde na época nem energia elétrica existia e tudo. E tinha problema até de falar português e tudo, porque era uma comunidade mais polonesa e alemã. E depois eu comecei, para estudar, tive que sair fora da cidade, logicamente. Eu estudei em seminário, seminário católico. Depois saí, comecei a minha vida na área de letras. Eu comecei a fazer letras, comecei filosofia, depois letras. E optei por língua inglesa e literatura de língua inglesa. Depois de letras, fiz mestrado em literatura de língua inglesa. Escrevi na época sobre Robert Frost, que é um autor, um poeta americano muito bom, gosto muito dele. Então foi uma dissertação que eu fiz com muito gosto, e até hoje eu recito poemas do Frost e tudo. E aí depois, quando eu comecei minha carreira como professor universitário, eu comecei ensinando literatura de língua inglesa. Na Uni, direto? E eu comecei na Unisul, em Tubarão. E aí, em Tubarão, logicamente lá tinha na época só literatura inglesa e americana.
alguma coisa de um autor nigeriano, mas pouquíssima coisa. Aí, em Tubarão, queria ir para uma universidade federal, e que lá era Unisul, não era federal, e alguém falou, vai haver concurso no Acre. Aí eu escrevi para o Acre, escrevi, não era nem e-mail, nada. Aí o pessoal respondeu dizendo, olha, já aconteceu o concurso aqui, mas parece que vai haver um concurso em Rondônia. Aí eu pensei, Rondônia, né? Olhar no mapa, né? Onde que é isso? Porto Velho, imaginava uma cidade bem pequena e tudo. E aí eu vim para cá e, na realidade, passei, tinha 5 candidatos, passei em primeiro lugar no concurso, e eu pensava, na época, que eu viria para cá e que eu ficaria 2 anos, podia transferir. Na época, o estágio probatório era 2 anos, agora são 3. Aí as pessoas de lá diziam, você vai lá, depois você transfere para outra parte do Brasil, Santa Catarina ou no Sul. Aí quando eu estava aqui, não estava nem 2 anos, não tinha nem cumprido o estágio probatório, aí eu fui selecionado pelo Conselho Britânico para ter uma bolsa para estudar na Inglaterra. Eu tinha pedido literatura, não tinha literatura, mas tinha um semestre de curso sobre ensino de língua inglesa. E aí daqui eu fui para a Inglaterra, eu já estava aqui quando fui para a Inglaterra, e aí eu comecei a perceber, aí voltei, aí tive que ficar mais tempo, aí depois saí para o doutorado, aí eu comecei a perceber que aqui na Amazônia também é ótimo para se conectar com o exterior, por vários motivos. Aí depois eu saí para o doutorado, aí comecei em Florianópolis, fui para o Canadá, e aí no Canadá, comecei a perceber que tem uma literatura ótima sobre autores, eram autores que falavam sobre os não mainstream, os não, por exemplo, não britânicos nem franceses no Canadá, mas os indígenas, os métis, que são os mestiços. Aí eu achei essa literatura muito interessante. Aí eu mudei meu projeto era sobre um autor americano, e mudei para pesquisar essa literatura dos digamos, o pessoal que ficava à margem, os marginalizados, como os métis no Canadá, que são os mestiços, e os indígenas. E tem uma autora que eu conheci lá, que era Margaret Lawrence. Mudei todo o meu projeto de doutorado, e isso mudou muito a minha vida acadêmica, porque eu comecei a pesquisar uma área chamada pós-colonialismo, que escreve contra o colonialismo, contra a crença que digamos, o britânico é superior ao não britânico no Canadá, que existe ainda isso, né? E aí, depois, eu fui entrando, então, nessa área de pesquisa de colonialismo, pós-colonialismo, contra-colonialismo. Então, o pós-colonialismo no sentido de discutir o prejuízo do colonialismo. Colonialismo é quando você impõe, né, a crença, você impõe valores, você domina, o colonizador domina o colonizado em vários aspectos. Nós fomos colonizados pelos portugueses, os ingleses colonizaram o Canadá, Estados Unidos, a África, o Caribe, a Índia, a Austrália, e assim por diante. Então, essa literatura das ex-colônias britânicas, como era em inglês, então, logicamente, ex-colônias britânicas. E aí eu escrevi sobre uma autora, que é a Margaret Lawrence, que escreve sobre os mestiços no Canadá e o preconceito que eles sofrem, e sofriam muito mais, hoje menos. E isso me incentivou. Quando eu terminei o doutorado, perguntei para a minha orientadora no Canadá, que era a Bárbara Godard, falei assim, e agora? Vou voltar para a Amazônia. Como que eu vou usar essa teoria? Aí eu lembrei que dava muito bem, porque aqui também tem essa questão do pessoal apresentar um discurso, muitas vezes, de superioridade do colonizador sobre o colonizado. Por exemplo, a literatura de viagem. Eu trabalho bastante com a literatura de viagem. Um americano que vem para cá, muitas vezes escreve sobre o local como se ele fosse superior. Tem vários exemplos. Por exemplo, tem um autor que diz assim, Porto Velho, like any other town in the Amazon, is ugly and brazen.
Quer dizer, Porto Velho, como toda cidade na Amazônia, é feia e desavergonhada, e assim por diante. Então, ele vem para olhar já com um ar de superioridade. É o que a Mary Louise Pratt fala, olhos imperiais. Então, a teoria que eu usava no Canadá e que eu usei para escrever sobre essa autora, que discute ou que promove uma discussão sobre ideias colonizadoras, ideias de que alguém acredita que um é superior ao outro, isso aqui na Amazônia, aqui em Rondônia principalmente, para mim é o melhor laboratório para discutir isso. Há pouco eu estava conversando com uma jornalista, colega sua, que escreve sobre um discurso bem colonizador de alguém que está aqui em Rondônia e que coloca o rondonense como inferior ao outro. Então é um laboratório fantástico para você discutir isso. E às vezes você pensa que você não está, que é uma brincadeira, você diz, o povo de Rondônia não tem paladar, o povo de Rondônia come isso, fica debochando. Mas na realidade, como eu estava falando para a jornalista, que é aluna do mestrado, eu acho que muitas vezes é perigoso. Você pensa que não, mas você está colocando na mente das pessoas que existe um povo superior e um inferior. Tem um autor que é o Aimé Césaire, que é do Caribe, nasceu na Martinica, mas cidadão francês. Aí ele diz que muitas vezes quando você coloca no seu discurso que há um povo inferior, uma cultura inferior e assim por diante, você está alimentando o surgimento de um Hitler. Ele diz, mas como Hitler? Porque você começa a alimentar nas pessoas a crença que existe alguém que é superior e que tem o direito de impor, que tem o direito até de matar, se for o caso, se for diferente de você. Então, esse é um discurso que a gente discute aqui em Rondônia dá para discutir muito. E muitas vezes você separa, não, o indígena, o não indígena, o branco, não, porque ele veio de tal lugar. A gente tem um pouco essa tendência. Eu acho que a gente percebia muito isso, hoje acho bem menos, mas na época na década de 80, quando o Rondônia sofreu aquele fluxo migratório, isso, muito. Especial, que o ribeirinho ele foi visto como alguém preguiçoso, como alguém que não era trabalhador, alguém acomodado. Aliás, a gente ouve muito isso hoje, aqui em Porto Velho ainda, tipo assim, na capital, aqui em Porto Velho é difícil achar alguém que gosta de trabalhar. E muitas vezes você não aprende com o ribeirinho. Eu conheço uma pessoa que veio de Santa Catarina e está morando próximo a Giral, e ele diz, esse pessoal é preguiçoso, eu vou fazer isso, eu vou plantar. Aí não dava nada. Aí ele começou a ouvir as pessoas do local, aí ele se deu bem. E ele reconhece isso. Ele reconhece, olha, enquanto eu não ouvia as pessoas do local, eu sofria muito. E eu não conseguia fazer o que eu faço hoje. Então, ele aprendeu com as pessoas do local o tempo de plantar e uma porção de outras coisas. Aí você diz, não, o cara é preguiçoso. Às vezes não é preguiçoso, às vezes ele está num convívio com a natureza, com o local. Harmonioso. Exatamente, muito mais harmonioso. E às vezes você sofre com isso. Essa autora que eu falo, que é uma canadense que eu estudo, que eu gosto muito, a Mary Louise Pratt, ela diz que todo discurso que você faz sobre o outro, ele é inválido até que você ouve o outro. Se você não ouve, você não pode fazer um discurso sobre ele. Por exemplo, você chega num local e vê uma pessoa descansando na rede, que para você é a hora do trabalho. Aí você já nota lá, aqui é um local de preguiçosos. Muitas vezes não é isso. Você ouviu a pessoa para saber por que ele está descansando essa hora na rede. E assim é uma série de outras coisas, que muitas vezes você chega, você tem uma ansiedade para falar do local com um discurso de superioridade e você acaba não ouvindo a pessoa, então cometendo muitos equívocos. E que depois talvez você consegue rever ou não, né? Dependendo da pessoa. E essa questão de alguém que vem de fora para um outro local, chega nesse ponto de se achar superior, em outros casos ocorre a xenofobia, que eu não aceito que vem de fora. Sim, é muito importante. Ótimo você tocar nesse aspecto, porque isso é muito importante também.
Porque nós estamos hoje no Brasil em relação aos imigrantes. Exato, tem às vezes um discurso bem feio sobre isso, no sentido assim de achar que eles estão atrapalhando, que todo mundo que vem de fora vem para roubar, para prejudicar. Então, realmente, esse discurso xenófobo é muito perigoso também. Então, você ouvir o local é uma coisa, você ouvir o diferente, você olhar para o diferente como alguém que pode contribuir, não como alguém que pode atrapalhar. Eu acho que isso é muito mais importante, mais vantajoso para você e para o local. Eu penso que a diversidade todo mundo ganha. Com certeza, você aceitar, você está ganhando, você está aprendendo. Exatamente, você está se abrindo para mundos diferentes, para possibilidades de olhar o mundo de uma forma diferente também. Então, com certeza, ganha. Quando a gente tem aquele medo do que vem de fora, ou do que é diferente, é uma insegurança que, se você pensar o contrário, você vai ganhar com isso. Você olha para o outro como alguém que pode contribuir, não como alguém que vai te atrapalhar. Verdade. Miguel, como foi a tua experiência? A gente está falando sobre essa questão do colonialismo, de estudar os autores que falam sobre essa mistura de raças. Mas qual foi a sua experiência na Guiana Inglesa? Ah, tá, ótimo. Então, eu fui trabalhar na Guiana Inglesa não foi pelo Ministério da Educação, que eu sou contratado pelo Ministério da Educação, né, Universidade Federal, mas o Ministério da Educação, entre aspas, me emprestou para o Ministério das Relações Exteriores. O pessoal faz uma seleção em Brasília para você poder trabalhar em vários lugares, centros de estudos brasileiros, tem várias partes do mundo. E aí eu fui para a Guiana. Eu podia ir para a Guiana ou para a África do Sul. Aí quando fui fazer a entrevista, aí a pessoa que me fez a entrevista no Ministério das Relações Exteriores aconselhou que fosse para a Guiana, porque é mais próximo, e como eu trabalho em Rondônia também, se houvesse alguma coisa, a comunicação seria mais fácil. Aí eu fui para trabalhar no Centro de Estudos Brasileiros e na universidade, UD, que é University of Guyana. A University of Guyana é a única universidade pública no país e tem além do campus da capital, que é Georgetown, tem outras duas cidades que tem 2 campi, mas que são pequenos, tem menos cursos. E eu fiquei em Georgetown, morei no campus, e então a pessoa podia morar, que se fosse professor, é um bloco lá de apartamentos que era só para estrangeiros. Então tinha uma colega americana, tinha um colega indiano, e a gente morava no campus, dava aula lá, é um pouco longe da cidade, então ficava meio isolado, mas foi uma experiência fantástica. E aí eu observei, por exemplo, que a universidade foi criada pelos ingleses. Foi criada antes, quando ainda a Guiana era colônia da Inglaterra. E hoje, por exemplo, eles falam República Democrática da Guiana. Parece que tem até um nome mais oficial, que é Cooperativa, alguma coisa, eu sei que tem a palavra cooperativa no meio. Mas é um país que foi colonizado pela Inglaterra, e quando houve a necessidade de trabalho, de mão de obra para a plantação de cana-de-açúcar, eles trouxeram os escravos. Então, muita gente veio da África, muita gente vinha de Jamaica para lá, ou de Barbados para a Guiana. E aí, o que acontece? Quando houve, então, quando acabou a escravidão, o que a Inglaterra podia fazer para ter a mão de obra, para a plantação de cana e assim por diante? Aí os escravos africanos ficaram meio delados e eles trouxeram os indianos. Disseram, vamos trazer os indianos, tem muitos indianos e a Índia era uma colônia britânica, então é fácil de trazer. Só que os indianos, eles tinham o direito de, se ficasse 5 anos na terra, trabalhando na terra, eles ganhavam a terra para eles. E aí os africanos tiveram que sair e dar lugar para
os indianos. Os africanos tiveram que deixar as Isso, terras. é. E aí o que acontece? Porque não era deles, eles eram apenas escravos. Então, o que acontece? Eles doaram terra para indianos onde os africanos trabalhavam. Então, muitos tiveram que sair. Foi um conflito isso. Foi muito conflito. E, inclusive, é um conflito que permanece até hoje, de alguma forma. Então, uma tensão racial entre Existe. indianos e africanos. Ainda há. Inclusive, quando agora o presidente é de origem indiana. Mas sempre eles falam assim, indiano ou é africano. Então, existe até hoje existe isso, de você olhar e não falar é um guianense, fala é indiano ou é africano. Mas há uma mistura das raças lá ou não? É possível, não dá para dizer que não existe nenhuma mistura. Aí existe, mas ainda existe, é possível até na universidade você ver quando a pessoa diz, não, você pode confiar nele porque ele é indiano, porque alguma coisa assim, ou porque ele não é indiano também, dependendo de quem fala. E houve uma época, uma revolução de algumas pessoas que não aceitaram a independência, e os indianos, alguns indianos não aceitaram que quem assumiu o poder primeiro foi um descendente africano. E aí, o que acontece? Aí tem várias histórias que, por exemplo, estavam batendo num cara, ele falou, eu sou indiano, mas eu também tenho um pouco de sangue negro. Daí disseram, mas a gente está batendo no lado indiano. Meu Deus. Então existe um pouco, ainda, muito menos do que existiu, mas ainda existe essa coisa de olhar, de falar Indian, quando não é Indian, na realidade é guianense, mas ainda hoje eles falam Indian ou Black. Mas existe mistura, inclusive com indígenas, com ameríndios, que eles chamam de ameríndios, né? E com alguns portugueses. Portugueses, tem várias pessoas com sobrenomes portugueses, e então os portugueses também estiveram bastante presentes na colonização da Guiana. Tem até livros de história dos portugueses, antes dos ingleses, né? Só que essa briga entre esse desentendimento, como diz um estudioso do Caribe que fala sobre colonialismo, ele diz, enquanto isso existir, não dá para descolonizar. É como se existisse uma briga entre menores e não com o maior, o colonizador. Agora, quem criou essa confusão entre as duas raças foram os ingleses. Com certeza. E como os ingleses são vistos lá? Então, os ingleses, se você falar British Guiana, eu tive essa experiência. Não vou dizer que todo lugar é assim, mas eu tive essa experiência de uma pessoa ficar muito brava quando eu falei British Guiana. Então, inglesa, Guiana inglesa. We are not British Guiana, we are not British, we hate British. Nós detestamos os britânicos. Então, há muito isso. E na universidade, a universidade ainda mantém um sistema britânico, é incrível que ainda mantém um sistema bem britânico. De qualidade de ensino? Também qualidade de ensino, eles pensam em exportar o pessoal, é engraçado. O pró-reitor fala assim, numa abertura do ano acadêmico, o pró-reitor falou, lembrem que nós estamos preparando profissionais para o Canadá, para os Estados Unidos, para outros países. Então, eles ainda pensam nessa coisa bem colonizadora. Eles não pensam em desenvolver o país? Então, é lamentável, né, que você ouvir isso de um pró-reitor, em vez de dizer, vamos estudar, vamos ser bons profissionais para desenvolver o nosso país, ele diz, vamos ser bons profissionais porque vocês vão competir com americanos e com canadenses, nós queremos vocês competindo em igualdade Então, parece que a força de trabalho e tudo mais, a competência, toda a formação, é para servir ainda outros países. Isso é meio assustador, tipo, não há uma crença que pode se desenvolver, que pode se descolonizar. Eu estou falando assim de minha experiência, mas logicamente que há pessoas discutindo a possibilidade de desenvolver o lugar, há pessoas brigando contra certos movimentos que só atrapalham o desenvolvimento. Então,
Existe isso, mas é bastante colonizado, ainda muito colonizado. Essa disputa de raças que existe na Guiana, em relação aos brasileiros, tem muitos brasileiros lá, ou eles também, se tem, eles também sofrem com essa situação? Eu acho que sim. Tem muitos brasileiros, tem empresários brasileiros, e muitos vão para o interior, não para a capital, por causa do garimpo. Tem uma cidade chamada Bartica, que tem muitos brasileiros, acho que 30% da população era brasileira na época que eu estava lá. E Georgetown tem menos, mas tem alguns empresários. E o pessoal sente um pouco a presença de brasileiros. Agora, com esse presidente, parece que melhorou muito, esse presidente da Guiana. Mas houve uma época que era uma hostilidade muito maior. Então, por exemplo, quando foi construída a ponte, durante o governo Lula, aí houve parece que uma abertura, o pessoal começou a receber muito melhor, olhar o brasileiro com um pouco mais de receptividade. Mas há problema, sim. Eu tenho um amigo que é empresário, que ele disse que ele foi hostilizado. Chegou num restaurante e falou, bom dia, olá, amigo. Daí o pessoal disse, você não é meu amigo, você veio aqui explorar a nossa terra, você veio tirar diamante. Então existe isso também. Eu creio que melhorou muito. Inclusive o futebol lá, o técnico sempre é um brasileiro, que trabalha de graça, porque ele vai, como eu fui como adido cultural, ele vai como adido alguma coisa do militar, mas ele acaba sendo o treinador do time de futebol. Então, e eles fazem competições, às vezes, com o time de Roraima e o time da... Uma vez um time de Roraima foi lá com camisa da seleção brasileira, como se fosse do Brasil, e aí pensou que ia golear, né? Aí acho que foi goleado de uma coisa como 7-1 ou mais pelo pessoal da Guiana, porque o pessoal às vezes menospreza, mas ele tem futebol também, e a referência é sempre ao Brasil. E teve muita gente da Guiana, quando era a Copa de 2014, que veio para ver, quando era em Manaus, para ver os jogos do Brasil. É um país pobre? É um país pobre ainda, e muita gente bem rica também, lamentavelmente, existe essa grande diferença, mas dá para dizer que o país é bem pobre. Tem muita gente, não, poucas pessoas bem ricas, mas muita gente pobre. E uma vez teve um brasileiro que falou, o próximo estado do Brasil vai ser a Guiana, porque eles achavam que era viável. Por exemplo, a estrada da Guiana, a estrada que sai de Roraima e vai até Georgetown, poderia ser depois um centro de exportação, porque iria para o mar, iria para o porto. Então houve brasileiros que começaram a conversar sobre isso, pessoal que produz muito arroz em Roraima. Então seria uma forma de... houve um entusiasmo grande na época para dizer que a Guiana poderia ser um estado brasileiro. Mas logicamente eles não vão aceitar, né? E a língua inglesa é um fator que impede muito também. Miguel, nessas suas andanças aí por universidades sul-americanas, americanas, canadenses e europeias, como que é vista a Amazônia? Hoje a gente está muito, eu pelo menos particularmente fico muito preocupado quando se fala da Amazônia hoje a nível governamental no Brasil, né? Uhum. E eu fico, como é que o exterior vê a Amazônia? Certo. Como nós somos vistos? Eu gosto de falar sobre isso também, porque na verdade é um assunto que eu pesquiso e que quando eu vou fora do país eu sempre falo sobre isso. Eu estava trabalhando em Massachusetts, numa universidade, Bridgewater State University, e foi agora esse ano, em março, e aí a gente discutiu muito sobre isso. E aí o pessoal produz muita coisa também sobre a Amazônia, que às vezes a gente não conhece. E eles fazem algumas pesquisas muito específicas sobre alguma coisa que às vezes nós não fazemos. Agora, a percepção da Amazônia ainda é aquela percepção
de preservar, mas às vezes meio contraditório, porque, por exemplo, lá em Massachusetts, eu estava falando para uma turma de alunos que não existe forma de preservar se houver colonialismo, se houver muito olhar para o lucro. É impossível você falar muito em ecologia se você também fala em colonização. Por que a colonização? O colonizador, ele olha para o local, como diz o Albert Memmi, pensando em profit and more profit. Então, lucro e mais lucro. Você não pensa em outra coisa. E quando você pensa em lucro, você não vai pensar em preservar o local. Aí você pensa em cortar árvores e assim por diante. Então, nos Estados Unidos, às vezes eu acho meio contraditório, porque eles falam muito em preservar, mas às vezes eles falam em empresas e coisas que dizem vamos preservar, vamos levar o progresso lá, mas ao mesmo tempo a gente vai controlar. Mas se você vai com a ideia de lucro, dificilmente você vai preservar. Então, eu acho que logicamente, tem que pensar no sustentável, tem que pensar na pessoa do local. Você não pode pensar em progresso sem ouvir as pessoas do local. O que é interessante? Que tipo de progresso é interessante? Então, eu vejo um pouco contraditório, às vezes, nos Estados Unidos, principalmente, quando se fala em preservação. A Amazônia tem que ser preservada. Nós, americanos, temos direito também, tudo. Mas o que se faz? É o pessoal de fora que vem para ter lucro? As pessoas aqui vão ser ouvidas? Eu acho que isso é muito importante. E, logicamente, tem muitas coisas que se discutem lá, que eu acho importante a gente pensar, né? Em termos de destruição, e mesmo até em termos de lixo e tudo mais, do cuidado que se tem pelas coisas da Amazônia, pelos rios. Tem muita coisa que a gente, no local, precisa pensar. Agora, falando um pouco voltando um pouco para Rondônia, existe um momento aqui, você trabalha com tradução também. Isso. Existe um grande volume de pessoas de outros países, obviamente alguns cubanos, questão dos médicos e tal, que estão procurando legalizar os documentos. Como é que está isso hoje? O que você tem visto? Então, porque eu acho que uma das coisas, essa tendência essa real possibilidade, né, de pessoal ter que voltar, às vezes, e muitas vezes o pessoal está trabalhando no local, não quer mais voltar para o seu país, quer tornar-se cidadão do local. Aí precisa aí as pessoas estão casando, por exemplo, com brasileiros, aí precisa de documento brasileiro, as pessoas precisam fazer um teste de língua portuguesa para permanecer. Então, tudo isso mexe com muita gente. Eu acho que o casamento com um brasileiro é uma forma de poder permanecer também no local. E existe muita tradução. Agora, existe também tradução do português para a língua estrangeira. E muita gente que está saindo. E agora, quando é para a língua estrangeira, nesse aspecto, é mais para o inglês. O pessoal indo para o Canadá, indo para os Estados Unidos, tem a tradução para o alemão, por exemplo, gente que vai para a Alemanha também. Então, existe esse movimento também. Alguns que querem ficar, porque não querem voltar, porque então casam com brasileiros. É o caso de muitos cubanos, que são médicos e tudo. E existe também alguns que estão saindo, às vezes jovens, mais jovens, que estão saindo para outro país, para trabalhar em outro país. Principalmente diplomas, certificados para o inglês. Que eu acho que a pessoa está, às vezes, querendo mudar definitivamente, às vezes está querendo mudar por um tempo, pegar alguns trabalhos, ou alguns só para estudar mesmo, né? Miguel, antes de nós começarmos a entrevista, nós conversarmos sobre essa questão dessa eleição presidencial que teve no Brasil. Como é que está esses seus amigos, professores, pessoal do meio acadêmico, em relação a esse novo governo que vai entrar no Brasil, o governo Bolsonaro? Então, eu tenho mais contato com os Estados Unidos, que tenho amigos lá da universidade, com o Canadá e com a Alemanha.
Então, na Alemanha, o pessoal olha assim com deboche, mas eu acho que não leva muito a sério, porque eles acham que a gente não deve levar muito a sério, porque quando é muito aventureiro, com os erros e tudo, os equívocos, as coisas vão se consertando. Quando o equívoco é muito claro, muito evidente, eu acho que a pessoa não vai poder, as pessoas, o Congresso e tudo não vai deixar acontecer que essa aventura leve para uma coisa muito trágica. Então, nesse aspecto, eu vejo muita gente preocupada, mas muita gente até, principalmente na Alemanha, o contato que eu tenho, pessoal assim meio como um deboche, né? Como alguém tipo um Dom Quixote, alguma coisa assim. Piada do mundo. Isso, com certeza. E aí e Estados Unidos o pessoal também tem essa preocupação na universidade. O pessoal até, principalmente essa questão, pelo que eu tenho conversado, essa questão da preservação do meio ambiente e tudo mais, essa preocupação grande em dar, de repente, um presente para os seus filhos, para os seus netos, que é um saco de lixo, assim, uma coisa assim, porque muita exploração sem preocupar-se com a preservação pode causar isso. Ok. Miguel Nenevê, infelizmente tem a questão do tempo aqui, tá bom? Que é complicado. Tudo bem. Então, por favor, faça suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer essa oportunidade. Eu gosto de conversar sobre essa questão de colonização, questão de tradução também, que a tradução também tem a ver com colonização ou descolonização. E parabéns aí pelo programa. A gente está na universidade para conversar também sobre tradução e colonialismo, essas coisas. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Miguel, nós aqui te agradecemos bastante. O Rondônia Vivo está de portas abertas para você. A hora que tiver novidades, ou quiser conversar também, estamos aqui à tua disposição, tá bom? Valeu, obrigado. E você que ficou aí, muito obrigado, hein? Desejo uma segunda-feira, uma semana inteira de muita luz, muita paz, muita saúde principalmente, tá bom? Um abraço e até amanhã, com certeza.